Eu gosto muito do Fernando Diniz como pessoa, gosto muito do estilo de jogo, mas é necessário que você tenha atletas para você desenvolver um bom futebol. Os atletas precisam acreditar também no seu jeito de trabalhar, precisam estar atentos o tempo todo, né? Os gols que o Vasco tomou, principalmente nesse último jogo aí contra o Mirassol, foram gols de desatenção, teve falha do goleiro, tem uma série de coisas que acho que é um conjunto que chega a esse péssimo desempenho que o Vasco está tendo até agora. Daqui a pouco vai começar Santos e Juventude lá na Vila Belmiro. Torcedor do Vasco tem que ligar a televisão para assistir um Corinthians e Fortaleza e ficar torcendo para o Corinthians vencer ou para o Corinthians empatar, como aconteceu ontem, porque a vitória do Fortaleza botava o Vasco na zona de rebaixamento. É difícil, tá difícil para a gente, mas é o que tem sobrado para nós, torcedores do Vasco. Por isso o questionamento, assim, eu acho que o Fernando Diniz é um excelente técnico, acho que, ou pelo menos foi assim quando eu jogava, você precisa competir internamente, precisa ter cobranças, e hoje não, hoje o Vasco, não sei se porque as pessoas adoram, eu falo da imprensa, né? Não sei se é porque as pessoas adoram o Pedrinho, né? Ou eram colegas dele até bem pouco tempo atrás. O Vasco não tem briga, não tem crise, mas também não ganha de ninguém. Sem dúvida, não é esse o Vasco que todos nós, torcedores, queremos, né? Gosto muito de deixar bem claro que, quando venho aqui falar, eu falo como um torcedor, já estive lá muito próximo dessa gestão, saí porque não concordava com uma série de coisas, enfim, depois virou uma coisa pessoal, minha contra o Pedrinho, mas acho que ele não tem a menor condição de gerir um clube do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama, que se faz necessário ter atitudes difíceis, importantes a serem tomadas, né? Ali é paternidade pura, né? É paternidade pura mesmo. Deixa eu ver aqui. De acordo com fontes internas de São Januário, está prevista uma reunião nos próximos dias. Vamos ler aqui o que diz só para a gente. Pintou informação, diz aí meu querido Erivelton. De acordo com fontes de São Januário, está prevista uma reunião nos próximos dias, na qual decisões importantes podem levar à saída de figuras de destaque. Bom, é para eu comentar isso. Hoje o clube é gerido por 4 pessoas, né? 2 pessoas tocam futebol, que é o Pedrinho e o Felipe, e 2 pessoas tocam o clube como um todo, em termos de financeiro, potencial construtivo, obra, marketing, que são o Cristiano e Alain Belacian. São essas 4 figuras, eles estão o tempo todo juntos, né? Eles se autoprotegem. Não acredito que uma dessas figuras irá deixar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Acho que seria essa aí uma notícia até boa. Eu acho que o clube apaga muitos incêndios, fica ali o tempo todo e não encontra soluções, né?
Se o presidente acha que acabar com o gato do calabouço é um grande feito, nós estamos, de fato, estamos sem aquela luz no fim do túnel. Porque quando existe uma luz no fim do túnel, a gente ainda cria a expectativa, né? Eu tenho encontrado muitos torcedores no meu dia a dia, claro que todo mundo muito chateado, indignado, e eu digo que não posso fazer nada, não posso fazer absolutamente nada. O máximo que eu posso fazer é chegar aqui nas minhas lives e falar aquilo que eu acho, que eu penso, que algumas pessoas discordam, outras pessoas ficam chateadas, enfim. Mas é o mínimo. Nesse final de semana até tinha falado com a Carol, com a minha namorada, que não ia fazer live mais, porque tá ficando até feio para mim só falar, só apontar defeitos do Vasco ou do atual presidente, né? Tá até feio, mas não dá para chegar aqui e normalizar, desculpa aí meus erros de português, normalizar que o clube que tem um orçamento gigante, que tem uma folha salarial gigantesca, esteja com a metade dos pontos de outras equipes, né? Que não tem um orçamento. Então, aquilo ali está mais do que provado que é administração, né? Sem paternalismo, aliás, com profissionalismo e não com paternalismo, como faz o atual presidente do Vasco da Gama. Eu quero contratar o Felipe Coutinho. Claro que eu quero, claro que eu queria contratar o Felipe Coutinho, mas ele não pode, em momento algum, de maneira nenhuma, exigir que contrate o Souza e o Alex Teixeira. E aí, por um motivo, sei lá, populista, sei lá, porque a torcida estava muito brava com o clube, com o Souza, né? Foram lá e dispensaram o Souza, provavelmente devem ter pago tudo que ele teria de direito, né? E aí ficou bom para todo mundo. Mas aquilo é filantropia, né? Você sucumbir a um capricho de um atleta, que, diga-se de passagem, como plagiando meu querido amigo Neto, diga-se de passagem, não disse até agora porque veio, né? Essa volta dele a São Januário. Ele, claro que qualquer gestor, quando um atleta do nível dele, da importância dele no futebol mundial, sinaliza que quer voltar para casa, sem dúvida nenhuma, o clube tem que abrir as portas. Mas as exigências que foram feitas, na minha opinião, foram exageradas demais. E aí, na sequência, alguns atletas pediram aumento, e esses aumentos foram dados. Aí veio a renovação de contrato do Léo Jardim, que, sem dúvida nenhuma, merece ou mereceu a sua valorização, e é justo que, por bons serviços prestados, tivesse um aumento vultuoso para ganhar ali parecido com os demais atletas, né? Os atletas mais importantes do elenco, caso Coutinho e Verratti. E aí você faz para um, tem que fazer para outro. E aí o Paulo Pitombeiras, né, que é o empresário do Léo Jardim, exigiu a contratação do Thiago Mendes. Até ele até tem entrado bem, tem demonstrado aí que tem qualidade, mas isso, na minha opinião, é muito do que
da fragilidade do presidente. Né? Todo mundo já sabe, não preciso falar sobre isso, a gente tem que tentar aqui achar algumas soluções. Né? E essas soluções, de onde elas podem vir? Por isso que eu perguntei aí, você está satisfeito com o trabalho do Fernando Diniz? Eu sempre soube, né, sempre entendi que os atletas que vão a campo é que são responsáveis. Mas tem uma hierarquia de comando que não está funcionando. Né? O Fernando Diniz não está conseguindo extrair o melhor de cada jogador, por isso os resultados não vêm. Por isso, e não tem a cobrança, né? Porque ali atrás, quando o Fernando Diniz era técnico do Fluminense e o atual presidente era comentarista, ele disse, você é bom pra caralho. E aí, como é que ele faz agora para mandar o técnico embora? Não é a solução. Embora o Vojvoda esteja livre no mercado aí eu acho que para esse elenco do Vasco, para o que o Vasco precisa, sair lá da zona de rebaixamento, acho que o Vojvoda se encaixaria melhor do que o Fernando Diniz. Não é uma campanha, mas é igual o Felipe, tá todo mundo aí, fora Felipe, fora Felipe. O Felipe é o melhor amigo do Pedrinho desde a infância, desde os tempos de futebol de salão lá no próprio Clube de Regatas Vasco da Gama. E claro que ele não vai demitir o Felipe. E nem acho que precise, né? Nem acho que precise. Acho que o grande erro do Felipe até agora foi a insistência de querer ser técnico do time, entendendo que poderia fazer melhor do que os técnicos que lá estavam. E na primeira passagem até foi bem, na segunda deixou muito a desejar, e aí as pessoas também teve a fala do Capasso, mas o futebol é tão dinâmico, tão rápido, que não adiantou nada você mandar o Souza embora, mandar o Capasso embora, os resultados não vieram, né? Nos últimos, estava vendo Pedrosa falar alguma coisa hoje, acho que nos últimos 20 e poucos jogos, 25 jogos, o Vasco ganhou 3. O Vasco está 7 jogos sem ganhar. E aí eu não sei se a gente comemora que na quinta-feira a gente vai jogar contra o CSA ou se a gente fica preocupado. A última vez que a gente comemorou, porque ia pegar um time da segunda divisão, da terceira divisão, sei lá qual divisão que é o Operário, a gente teve a uma bola, a um pênalti, né? Se o Operário fizesse, o Vasco estaria eliminado em pleno São Januário. Eu não sei se dá para a gente comemorar, fazer festa, se o Vasco ganhar no próximo confronto de quinta-feira contra o CSA. E depois vem os sorteios e a gente vai pegar quem? Botafogo, Fluminense, Palmeiras ou Corinthians, Flamengo ou Galo. Se a gente está preocupado se vai ganhar do CSA, imagina contra essas outras equipes. Então, a gente chegou num momento que eu acho que a gente precisa encarar a realidade. E a realidade ela é muito, muito, muito preocupante. Muito preocupante mesmo. Só responder aqui. A realidade é muito preocupante mesmo, muito preocupante. O Vasco tem jogos atrasados, o Vasco, se ganhar os jogos que tem atrasado, ele sai da zona de rebaixamento, porque eu nem sei, eu estava olhando agora,
vai jogar Santos e Juventude. Se o Santos pontuar, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Mas eu nem sei se torcer para o Santos perder, que é isso que tem acontecido. Eu tenho torcido mais para alguns times perderem, para o Vasco não entrar na zona de rebaixamento, porque tem uma máxima que diz que time grande, que não está acostumado a lutar lá embaixo, embora isso tenha acontecido nos últimos anos com muita frequência ao nosso clube, embora tenha tudo a ver com o que eu estou dizendo, né? Que os times... Eu posso falar porque eu joguei no Figueirense e tinha jogos lá assim, abriu o coração mesmo, Flamengo e Figueirense. Estava lá. Quantos pontos a gente vai fazer? 0. O nosso campeonato não era o campeonato na prateleira de cima. Para a gente fugir do rebaixamento, fazer o famoso 45, 46, 47 pontos, que nós alcançamos com 2 rodadas de antecedência, vale a pena dizer, nosso campeonato era contra o Juventude, o São Caetano, os times que estavam na primeira divisão daquela. Esse a gente tem que ganhar. Paysandu, esse a gente tem que ganhar em casa, empatar fora. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que está em busca de reforços, né? Tá vivendo uma fase difícil agora com o Fernando Diniz. E o Juan Tressoldi, zagueiro do São Paulo, é um jogador que interessa aí aos dirigentes vascaínos. O Pedrinho, muito cobrado pela torcida, e também o Fernando Diniz. Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você tá achando aí desse time do Vasco. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!